Olha, no quadro Check-up no rádio desta sexta-feira nós vamos desvendar alguns dos mitos mais comuns que circulam sobre a odontologia. Para isso contamos com a experiência aqui do odontólogo Caio Alves, que irá nos ajudar a separar a verdade da ficção quando se trata dos cuidados com os dentes e com a saúde bucal. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui participando do Panorama. Quais são as mentiras, as falácias mais frequentes que as pessoas acreditam sobre tratamentos odontológicos e por que esses equívocos eles persistem? Marcos, aqui a gente costuma dizer que aquela história de quando uma mentira ela é contada muitas vezes, ela parece que se torna uma verdade, né? Na odontologia, por mais que não se torne uma verdade, parece que se torna algo que as pessoas tendem a acreditar pelo fato de muita gente falar. E por mais que as pessoas que falam isso são pessoas basicamente leigas e que sem culpa alguma difundem uma informação que elas mesmas acreditam na informação, né? E a gente hoje tem um nível de informação muito rápido, né? Devido ao acesso que a gente tem na palma da nossa mão à internet. Então tudo a gente olha na internet, acredita. Se a gente vê alguém falando em um vídeo, a gente acredita também, e isso faz com que a gente leve em consideração e que tudo que a gente vê, a gente tende a ter um filtro cada vez menos usado, né? O nosso filtro ele vem sendo menos usado. Tudo que a gente escuta, a gente acredita pelo fato de ter essa premissa de acreditar naquilo que a gente vê na internet. E a primeira grande mentira que contam, né, as pessoas, e que muita gente acredita nisso, na verdade, principalmente pessoas que têm uma idade mais avançada, é a seguinte: é que a perda dos dentes é consequência do envelhecimento, né? A perda dos dentes é um processo natural, consequência do envelhecimento, e que a gente sabe que a perda dos elementos dentários não estão ligados à idade, né? Não é um fator que leva à perda dos elementos dentários. A idade pode levar ao quê? Com relação à estrutura dentária, talvez um desgaste. Sim, um desgaste é plausível. Pensar que a idade faz com que os dentes, com o passar do tempo, serão dentes um pouco mais desgastados, né? Dentes até mesmo menores do que o dente de um paciente jovem, de uma pessoa jovem. Porém, não é correto afirmar que a perda desses elementos dentários fazem parte de um processo natural da vida, porque não é. Os dentes eles são perdidos devido à maior parte, né, má higiene, né, falta de escovação, uso de fio dental, cuidado no decorrer de sua vida. Claro, é uma vida para se cuidar dos dentes. Não adianta a gente cuidar dos dentes depois que completa 50 anos, que aí já vai ter um prejuízo muito grande, devido aos 50 anos que já foram vividos para trás, né? A gente vai ter, claro, se você tiver um cuidado desde ali as primeiras fases da vida, você vai ter todos os seus dentes durante toda a sua vida. E a geração que a gente já está convivendo com esse tipo de geração hoje, nos dias de hoje, certamente será uma geração que vai conviver com os elementos dentários, eles, se não todos, quase todos, durante todas as fases da vida. Não será mais uma geração de desdentados, como foi durante muito tempo conhecida a população brasileira. A segunda grande mentira que as pessoas contam, né, é que quem usa prótese é muito bom porque não precisa mais ir ao dentista fazer limpeza, fazer o trabalho preventivo, já que não tem dentes, né? Aquelas pessoas que usam prótese, seja ela sobre implante ou prótese removível e não possui dente, não precisa ir mais ao dentista. Outra grande mentira, né? Porque dentista não trata somente dente. Dentista trata estruturas adjacentes. Dentista trata tecido mole, trata, vamos falar em nomes mais comuns, trata ali a região de bochecha, trata lábio, trata o céu da boca, trata a gengiva inserida como um todo, trata o rebordo. Então, o dentista trata também a estética vermelha do paciente, ou seja, parte de mucosa desse paciente. O dentista não trata somente dentes. Além do mais, é importantíssimo se fazer a manutenção dessa prótese dentária, fazer também a limpeza desse artifício, fazer a limpeza desse objeto, que a gente tem que chamar como um objeto artificial, né, que está presente na cavidade oral e que é um fator de retenção de placa bacteriana.
Então, se aquela pessoa coloca uma prótese e não procura o dentista, provavelmente ela vai ter problemas futuros, principalmente relacionados à inflamação da mucosa oral. Então, é importantíssimo o paciente que faz uso de dispositivo como prótese fazer também o acompanhamento da mesma forma com o dentista. Terceiro grande mito, que você não precisa ir ao dentista se você não estiver sentindo dor, sentindo incômodo, né? Ainda tem muita gente que acredita nessa frase, nessa informação. Vou procurar o dentista se eu estiver sentindo alguma coisa. Isso é o maior erro, é um erro muito grande, porque quando você está sentindo alguma coisa, eu até gravei um vídeo esses dias a respeito desse problema. Quando você está sentindo alguma coisa, significa dizer que existe um processo de inflamação presente, né? E se esse processo de inflamação está presente, muito provavelmente você vai precisar passar por algum tipo de procedimento mais invasivo, né? E se esse procedimento mais invasivo, você vai ter mais incômodo e também vai gastar mais, vai ter um gasto maior. O correto é procurar o dentista, mesmo que esteja sem sentir absolutamente nada, para fazer um trabalho preventivo. Vamos para mais uma informação falsa, né, que as pessoas costumam disseminar, que bebês que não possuem dentes não precisam fazer a higiene oral, né? Os bebês que ainda não nasceram nenhum dente, que não tem nenhum dentinho ali presente. E é outra grande mentira. Os bebês, da mesma forma que o usuário de prótese, que a gente acabou de falar, o bebê possui mucosa. Essa mucosa tem que ser higienizada. A mãe tem que pegar ali uma gaze umedecida, pode ser com soro fisiológico, até mesmo com água filtrada, uma água que esteja limpa, né? E levar ali para remover o excesso que fica da própria amamentação, né? Porque aquilo ali vai gerar áreas de inflamação na mucosa do bebê. Isso gera desconforto, muitas vezes o bebê reclama ali através do seu choro, da dor que sente devido a essa inflamação. Então é importantíssimo a mãe saber remover esse excesso que está presente na mucosa oral dessa criança devido à sua alimentação, no caso, na maior parte deles a amamentação, né? Ou a criança que faz uso de algum tipo de leite, não vou dizer leite artificial, mas leite em pó ali que faz a diluição em água, também gera aquele acúmulo e fica presente na mucosa, tem que ser removido com a gaze, a gás umedecida. Utilizar também soro fisiológico pode ser uma boa ideia. Mau hálito é problema de estômago. Muita gente acredita nessa informação, né? Mau hálito pode ser um problema advindo de um problema gastrointestinal. Pode ser, na minoria das vezes, é um problema causado por algo gastrointestinal. A maioria das vezes o mau hálito está relacionado à higienização da mucosa oral e à higienização dos tecidos dentários. Dente com cárie, dente com infiltração, né, dente com cavidade aberta, inflamação gengival, periodontite. Isso leva a um grande mau hálito, né? Isso leva ao paciente ter aquela sensação de ter um odor mais forte na cavidade oral. E isso não está ligado a problema estomacal, né? Problema de estômago, problema gástrico. Isso está ligado a problema bucal. Pode ter problema gástrico envolvido? Sim, pode ter. Mas não é sempre que vai ser causado por problemas de estômago. Outra coisa importante e uma grande mentira. Tudo bem se você não... isso aqui é uma afirmação. Tudo bem se você não fizer escovação. Basta usar o antisséptico, o enxaguante, né? E a gente sabe que enxaguante bucal não substitui a escovação de forma alguma. Enxaguante pode ser um complemento, mas jamais será responsável por fazer a higienização da cavidade oral e dos dentes. Enxaguante não tem essa capacidade. Quem tem a capacidade é a mecânica da escovação. É a escova com o creme dental, com os movimentos que a gente faz com a nossa mão. Então isso que vai desorganizar o biofilme, isso que vai remover aquele biofilme, isso que vai causar também um processo positivo de higienização. Então jamais você vai substituir fio dental, escova de dente por enxaguante bucal. O enxaguante bucal pode ser um complemento, mas nunca responsável pela higienização
da nossa cavidade oral. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, ouvindo, quer saber o seguinte: é verdade que os dentes de leite não precisam de tantos cuidados quanto os permanentes? Boa pergunta, porque também é algo que é muito difundido. É uma mentira. Os dentes de leite precisam do mesmo cuidado que os dentes permanentes. Por que as pessoas têm a ideia de que o dente de leite precisa de menos cuidado? Porque acredita, e é uma verdade, os dentes de leite vão cair e vão nascer os permanentes. Então é um dente que não tem tanta importância. Porém, ele é um dente que tem uma extrema importância para a saúde dos dentes permanentes. Posição dos dentes permanentes. Então os dentes de leite servem de guias de erupção. Os dentes permanentes vão seguir um guia seguindo a posição dos dentes de leite. Então se você perde esses dentes de leite de maneira antecipada, os dentes permanentes não vão saber onde eles vão nascer. E aí vão começar a nascer entramelados, né, em posições erradas. Então esse é um dos das grandes consequências que a perda de dentes de leite antecipadamente faz com que haja com os dentes permanentes. Então é importantíssimo cuidar também dos dentes de leite. Outra pergunta que eu venho quer saber se o clareamento dental pode danificar o esmalte dos dentes. É mito ou é verdade? Perfeita pergunta, porque eu ia falar, era o próximo mito. Era o próximo mito essa daí. Parece que estava adivinhando que o clareamento dental causa desgaste da estrutura do esmalte. É um mito, é uma mentira. O clareamento dental não tem essa capacidade. O clareamento dental atua fazendo uma passagem através dos túbulos dentinários e clareando a dentina, que é a segunda estrutura do nosso dente. Então o que ele causa é uma porosidade acentuada do esmalte, né? Durante o uso daquele gel clareador. Aqui ele pode levar a uma pequena sensibilidade, sim. Existem contraindicações de pacientes que já possuem sensibilidade crônica envolvida e que possuem grande sensibilidade, porém não tem a capacidade de desgastar o esmalte dentário. É um mito também. Tem mais mitos e verdades? A gente vai falar do último agora, Marcos. O último mito a respeito, né, respeito da odontologia. Restaurações de resina têm maior possibilidade de fratura e infiltrações do que restaurações de amálgama. Resumindo, sendo bem mais sucinto, dizendo que as restaurações de amálgama são mais resistentes do que as restaurações de resina composta. E é um grande mito. A restauração de amálgama, hoje a gente sabe que é, na verdade, na odontologia, quase que um vilão, né? O amálgama ele tem uma estrutura com uma dureza muito diferente do dente e que quando leva algum tipo de falha dessa restauração, provavelmente levará também a uma fratura da estrutura dentária natural, né, do esmalte dentário. Então, o amálgama não tem nada de mais resistente com relação à resina. O que acontece com a resina composta é que quando ela falha, a tendência é que ela caia por inteiro, ou que tenha uma fratura simplesmente ligada à restauração. A estrutura dentária não é afetada. Então as pessoas mais antigas que possuem restauração de amálgama costumam dizer o seguinte: rapaz, a restauração de amálgama, essa restauração de metal é boa demais, porque meu dente quebrou e a restauração ficou. Por que ela ficou? Porque a gente fazia uma construção antigamente, quando se utilizava esse material. Hoje em dia basicamente nem se utiliza mais, pelo menos no meu dia a dia clínico, não é algo que a gente utiliza. A gente fazia uma caixa de retenção dentro dessa estrutura do dente. Então por quê? Se a gente fazia uma estrutura muito rasa, esse amálgama não ia segurar, porque o amálgama ele é colocado dentro de uma cavidade por força de imbricamento. Ele precisa que a cavidade seja mais profunda do que larga, né? Então ele vai ficar preso ali por retenção, simplesmente por retenção. É uma massa que fica presa, né? E a resina é diferente. A resina fica presa ali no nosso dente através de uma adesão. A gente utiliza um adesivo para fazer com que a resina fique colada no nosso dente. Então, independente do tamanho da cavidade, a resina vai ficar aderida à estrutura do dente. Então não precisa fazer cavidade maior para que aquela resina fique bem colocada sobre a estrutura. O amálgama não. O amálgama precisa sim fazer uma cavidade mais profunda do que larga. Muitas vezes essa profundidade era aumentada pelos profissionais por causa da precisão mesmo, por causa das características do material. Então a resposta, resumindo, é não. A resina é muito melhor do que o amálgama. Outra pergunta: fiz 2 canais e após uns dias começou a doer. É normal? Voltei ao dentista e o mesmo disse que é quando fica alta a resina.
Não entendi, sendo que continua a doer. Porque eu quis ser o canal quando faz não dói. Como proceder com voltar ao dentista nesse caso? Vamos analisar. É até normal, Marcos, que nos primeiros dias feito o canal aconteça um fenômeno chamado flare-up, que é dor entre sessões, incômodo entre sessões, né? Por causa que aquele tecido já estava inflamado, a gente faz a instrumentação da estrutura do canal, né? E aquilo ali pode levar realmente a um desconforto nos primeiros dias. Não é normal sentir dor depois de muitos dias ou depois de meses. Isso não é o comum. O fato que o dentista explicou, ele estava correto, de que uma restauração acentuada, uma restauração alta, pode levar à inflamação não do dente, mas do ligamento periodontal. E causa desconforto, causa dor. E isso pode ser um fator que leve a esse dente a estar sentindo algum tipo de incômodo. Então tem que ser feito o ajuste da restauração. Após o ajuste dessa restauração, o normal é que essa dor seja cessada, né? Que não sinta mais nada. Se a dor persistir, é interessante sim procurar investigar o que é que está acontecendo nesse elemento dentário para procurar fazer o tratamento correto. Existe algum método milagroso para evitar a cárie que não envolva escovação regular e visita ao dentista? Essa daí é uma resposta simples demais. Não existe nenhum método milagroso. Existe a escovação, o uso de fio dental e os cuidados que a gente tem em casa. Ainda não inventaram nenhum tipo de outro método, ou sequer medicação que seja responsável pela não formação de cárie. É normal sentir dor durante ou após o tratamento odontológico? Não é o normal, né? A gente sabe que a odontologia, a gente tem hoje artifícios, a gente lança mão de anestesia para que o paciente tenha um procedimento, mas sem dor, né? Sem incômodo, porém pode ter algum tipo de desconforto dependendo do procedimento. Se é um procedimento mais invasivo, um procedimento que precisa ser feito com maior invasão a esse paciente, é importante afirmar que pode ser que tenha algum tipo de desconforto durante o procedimento e até mesmo no pós-operatório, no pós-procedimento. Mas não é o comum. O comum é que esse procedimento seja feito de maneira completamente indolor. Gente, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, né? Clínica odontológica na Avenida Seridó, 384, Centro de Caicó. Telefone 99891-0201, 3421-4421. No Instagram se encontra aí, @Caicó Sorridente, é o Instagram aí da Caicó Sorridente aqui na cidade de Caicó. Algo mais, Caio? Só agradecer, Marcos, pelo espaço mais uma vez e agradecer as perguntas dos nossos ouvintes. Obrigado por sua participação aqui no nosso programa. São 7h33, confirmando.